Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom, e eu consegui. Como eu estava dizendo, eu estava tentando fazer uma live aqui pro Facebook, como eu fiz ontem. Foi bom, né? Esse primeiro papo que a gente tem aqui no Mensagens. Eu tô ao vivo aqui na Rádio Inverso, para quem me vê no Facebook, radioinverso.com ou aplicativos, ou no Taneim. Aí você pode me ouvir aqui entre 7 e 8, depois reprise de manhã, reprise à tarde, reprise à noite. E você pode me ver no Facebook, na minha página Flávio F. Siqueira. Eu costumo trazer uma reflexão, um texto, algo para a gente fazer o início do Mensagens. E eu quero começar falando... Eu vou ler um texto do meu livro, O Menino que Anseia pelo Céu. Mas antes de ler esse texto, eu queria fazer uma introdução, porque ontem, inclusive, eu estava falando aqui no programa sobre a questão morte, né? Que é base da filosofia, que é a base da psicologia, que é a base de uma série de pensamentos humanos, de angústias humanas, de construções humanas, de anseios humanos. De alguma maneira, a gente está buscando, naquilo que a gente empreende, de um jeito ou de outro, a imortalidade. Quem tenta produzir algo de conteúdo ou de relevante para deixar na história, de alguma maneira está pretendendo com esse evento se manter vivo, ainda que morra, mas a história de alguma maneira vai fazer a manutenção daquele ser que deixa de ser um humano e passa a ser um personagem. Se você reparar com atenção, você vai ver que muitas das nossas pulsões, muitos dos nossos caminhos, muitas das nossas escolhas, o consumo inclusive está muito atrelado a isso. Porque a base do consumo, eu estou falando da olhar essencial do consumo, tem a ver com a permanência. Nós somos seres humanos, ou melhor, que para viver precisam consumir ar, consumir alimento, consumir pensamentos, enfim. A gente consome afetos, né? E aí isso é superlativizado, laborado para que se transforme num ismo, e aí o consumo vira consumismo, e aí acaba distorcendo, mas até o consumo de alguma maneira está atrelado ao nosso instinto de sobrevivência, que é um meio da gente ultrapassar a morte. A maneira, por exemplo, como nós pensamos em ter filhos. Multiplicai-vos. Para quê? Por que a gente tem que multiplicar? Por que a gente tem que ter filho? Por quê? Porque você quer se perpetuar num filho. Por que você fica feliz quando o teu filho ou filha apresenta alguma característica parecida com a tua, se parece com você? Fisicamente ou psicologicamente, ou nas escolhas, enfim. Porque de um jeito ou de outro você se vê preservado naquela imagem. Então, dentro da gente, o tempo inteiro, e isso sempre será, como raça nós somos assim, haverá um embate entre a vida e a morte. Sempre. Isso é representado na gente por alegrias e tristezas, por esperanças e desesperanças, pela vontade de caminhar e pela desistência, ou por aquilo que místicos gostam de chamar de sombras, ou psicólogos, né? De sombras e luzes que estão projetadas na gente e nas nossas escolhas. As nossas vidas, talvez, se a gente for olhar com atenção, com cuidado, a gente vai ver que a nossa vida, desde lá de trás e até o último dia, acaba sendo muitas vezes uma representação desse conflito, dessa ambivalência, dessa ambiguidade entre vida e morte. É por isso que já faz algum tempo que aqui na rádio eu tenho insistido na ideia de que quanto mais eu olho para a morte e tento decifrá-la, e tento entendê-la, e tento explicá-la, fora da minha perspectiva da vida, mais difícil será e mais medo eu terei da morte. Pessoalmente, eu não gosto, eu não acredito, eu não acho que vale a pena essa tentativa que muitos religiosos, místicos, pensadores, talvez de alguma maneira tenham, de tentar dissecar uma coisa de outra. A morte é isso e a vida é aquilo. Seja aquele que pensa que a morte representa um fim absoluto, ou aquele que pensa que a morte representa um salto, um pulo, uma passagem para uma outra condição. De qualquer maneira, pessoalmente, eu acho que vida e morte são expressões de uma única coisa. Já faz algum tempo que eu tenho falado aqui na rádio, e eu acho que essa também é uma representação dessa dinâmica, dessa dialética, sobre a questão das virtudes e dos defeitos. Talvez eu possa atrelar virtudes com vida e defeitos com morte, metaforicamente falando.
E eu tenho já há algum tempo pensado e proposto aqui para os ouvintes, para quem me vê, para quem gosta de me acompanhar, que, na minha opinião, a gente deve fazer um exercício de enxergar, de criticar os nossos, não só os nossos defeitos, mas as nossas virtudes também. E aí a gente vai perceber que nenhuma coisa e nem outra são puras. O que eu quero dizer com isso? Nosso defeito não é só mau. O nosso defeito não é só fruto de deformação de caráter, necessariamente. Talvez grande parte de nossas deformações de caráter são expressões de anseios, de situações que também se projetam na gente como virtude, mas com outra linguagem. O que eu venho sentindo é que defeitos e virtudes são expressões antagônicas, muitas vezes, que são alimentadas pela mesma raiz. E essa mesma raiz, que tem a ver com as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos sentidos, né? Essa raiz vai se expandindo e passa a se expressar de maneiras diferentes. Então eu vou enxergar de um lado o meu defeito, de outro lado a minha virtude. Mas são só linguagens para expressar uma coisa só que sou eu. Eu acho que vida e morte também tem a ver com isso, até porque eu tenho dito há muito tempo, eu acho que o macro se projeta no micro. Se existe uma dialética, uma dinâmica entre a vida e a morte, isso deve estar representado no nosso caminho de maneiras muito sutis e muito pequenas e muito irrelevantes até para o olhar mais desatento, mas que acabam sendo, nos dois casos, expressões de uma coisa só. Por isso, eu acho que para a gente se pacificar com a morte, e esse é um conceito, é um desafio para todo ser humano, né? Se pacificar com a morte, saber que um dia vai acabar. Você me chamou a atenção, pessoas assim, bem idosas, já sabendo que vão morrer em pouco tempo, e dando entrevistas. Eu me lembro de dois casos, por exemplo, o Chico Anísio e o Saramago. Já idosos, ambos disseram mais ou menos a mesma coisa diante da iminência da morte, e eles diziam o seguinte: eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho pena de morrer, tenho pena de deixar isso tudo, eu tenho pena. Isso está na gente, esse conflito está na gente. Eu já disse, ontem eu repeti aqui, eu me lembro da minha memória mais antiga, nasceu dessa percepção. Quando um dia eu decidi fazer comunicação, entrar no rádio, tal, de um jeito ou de outro na minha vida, as minhas escolhas profissionais, pessoais, sempre tiveram um reflexo nesse olhar, uma fresta nessa percepção. Eu me lembro que eu era uma criança subindo uma escada. Enquanto eu subia a escada, eu pensei na morte, não como evento fúnebre, mas como uma condição pessoal, de que cada degrau representaria um pouquinho a menos na minha vida. Esse um pouquinho a menos na minha vida sempre me ajudou a, de alguma maneira, projetar sentido sobre ela. A consciência, que não se trata de humildade ou de nada disso, é uma constatação de que tudo é perecível, né? De que as escolhas são passageiras, de que a mente muda, de que as relações todas terminam. A relação com as pessoas, a relação com a vida, com o mundo, tudo isso termina, que tudo fica. Já que é assim, eu penso que é razoável alimentar em mim escolhas que deem significado para essa perecibilidade inevitável do meu caminho. Tudo fica para trás, tudo acaba, tudo termina, tudo deixa de ser e se renova, né? Talvez esse deixar de ser seja só uma percepção, porque nada de fato se encerra. Tudo se renova, tudo vira outra coisa. Esse corpo que captura a partir do cérebro aquilo que em mim mora sem palavras, é aquilo que sou, mas de alguma maneira esse cérebro tem a possibilidade de captar essa essência e transformar isso em linguagem, em código. E aí eu estou usando a tecnologia, o microfone, a rádio e tal, para transferir para você parte do que sou em forma de linguagem, de palavras, minhas cordas vocais, minha língua, né, trabalhando para que eu fale. Isso tudo vai deixar de ser e vai virar outra coisa. O dia que eu morrer, seja cremado, enterrado, não importa, o corpo se dissolve. E aquilo que o corpo vira, o pó que o corpo vira, alimenta a terra e os bichos, que por sua vez continuam no ciclo da natureza, da cadeia alimentar. E aí a água, 70% do meu corpo, que é a água, vai vaporizar, vai virar outra coisa, vai virar nuvem, vai virar chuva, oceano, mar, tudo se reciclando o tempo inteiro. Por isso a dinâmica da morte também implica no reconhecimento dessa continuidade, dessa cadeia que não encerra nenhum fluxo, que só transforma. Eu quero ler um texto, como eu disse, do meu livro Menino que Anseia pelo Céu,
que fala um pouco sobre isso. Reflexões sobre vida e morte é um textinho mais curto, mas que tem a ver com esse assunto que a gente está tendo aqui. É uma continuidade, né? E eu quero que você ouça aqui no Mensagens e aqui no Facebook. Lembrando que para quem está me ouvindo na rádio, eu estou fazendo uma transmissão ao vivo agora na minha página do Facebook, e essa transmissão fica depois na página para quem quiser acompanhar. E diz o seguinte: vida e morte, mais do que eventos, são dinâmicas interiores. Eu não estou falando sobre o nascimento ou sobre um evento fúnebre. Aliás, o que normalmente a gente chama de morte é uma percepção cultural. A dinâmica do corpo velado, a coroa de flores, as pessoas carregando o caixão, a estética do cemitério, né? As fotos de pessoas que já morreram, isso tudo é uma cultura. Isso não é a morte. O que é a morte nós não sabemos. O que nós sabemos e a maneira como nós lidamos com a morte é a partir da representação simbólica e cultural que nós construímos e chamamos de morte. Por isso, não estou falando de um evento fúnebre. Eu estou falando sobre estágios da alma, estágios de nós que se projetam em nosso caminho o tempo inteiro. Eu vivo tentando ser o que não sou. Aí eu estou morto. Aí eu morro para as expectativas criadas por minhas ilusões. E aí eu me vejo, então eu vivo. Enquanto nós tentamos compreender a morte sob a perspectiva do tempo, como se ela representasse um desfecho, conviveremos com o medo. Não importa quais são suas crenças. E aqui não há nenhuma tentativa de especular, não mesmo o pós-morte. Eu acho que isso é irrelevante nesse momento. Não é isso que eu estou falando, eu não estou aqui tocando no assunto se tem vida após a morte, se tem reencarnação, se tem céu, se não tem nada, se tem nirvana, não é essa a questão. Para que isso de alguma maneira fique um pouco mais claro, é necessário que antes eu olhe para a vida. Lembra? Vida e morte, dinâmicas interiores que se projetam simbolicamente em polos, mas que são a mesma coisa. Seja os que acreditam na tal vida após a morte, os que pensam que após a vida não há nada, tanto faz se é oriental ou ocidental, toda tentativa de reduzir vida e morte aos entendimentos mentais vai promover inquietudes. Eu já tenho falado há algum tempo, tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, no caso Deus, o não pensar em Deus, e eu acho que aí a gente pode incluir a vida e a morte também. Tudo que é absoluto, né? Tudo que é infinito, tudo que é incognoscível, diminuído pelo meu pensamento, vai virar outra coisa. Pensar, por exemplo, em Deus é diminuir a perspectiva do infinito. Então eu crio uma representação simbólica e cultural. Deus é o Senhor ocidental, judaico-cristão, com as falas e as descrições teológicas. É isso, não. Vida, morte é o que o centro espírita fala, o irmão fulano, kardecista, que o espírito falou, ou que o pastor leu a Bíblia e disse que a morte tem ouro, ou o muçulmano, enfim, as virgens. Aí a representação simbólica, que não encerra a questão profunda e que a gente não vai capturar em linguagem, que é a morte. Da mesma maneira a vida. Alguém já conseguiu descrever de fato o que é a vida? Eu me lembro do programa Provocações do Abu Janra na Cultura, que ele terminava sempre fazendo essa pergunta e ninguém sabia responder. O que é a vida? Um dos programas mais legais, fazendo um parênteses aqui, eu volto já para o texto, é aquele que o Clóvis Rossi, um desses filósofos badalados, foi, palestrantes e tal. E foi muito legal, porque se você puder, assista depois, é um programa mais antigo. Obviamente o Abu Janra já morreu há algum tempo, mas o Clóvis chegou com aquele jeitão dele. Sei tudo, porque essa porra da filosofia... E o Abu Janra só foi diminuindo o cara no olhar, né? E aí no meio do programa ele já estava mais contido, menos discursivo, tal. No fim do programa ele perguntou: o que é a vida? A vida é a ligação entre o nascimento e a morte. Aí o cara acabou de dar a explicação teórica e o Abu Janra olhando para ele: o que é a vida? O cara diminuiu. Olha, a vida é uma sucessão de enganos, tal. Nitidamente o tom ali já... Na terceira vez: Clóvis, o que é a vida?
Ele se encolheu assim na cadeira. Não sei. E aí o programa acabou assim, lindamente. Começou com um cara, porque a porra da filosofia... E terminou com não sei. Eu acho que esse é um papel legal do nosso não pensar, do nosso não saber diante, por exemplo, da morte. Não sei. Não sei. Sou frágil por isso. Sou perecível por isso. Sou limitado por isso. Sou restrito por isso. E que lindo o poder que nasce justamente dessa contradição paradoxal do meu reconhecimento de fraqueza. A morte me lembra todos os dias que eu posso ser o melhor dos caras, o mais rico dos caras, o mais influente, o mais poderoso, mas vai passar, né? Não sei. Vida e morte acontecem simultaneamente. A nossa projeção fragmentada, referenciada no tempo, nos dá a impressão de linearidade, a começo, a meio, a fim, a depois, não há nada. Mas o tempo também é relativo. Eu já morri. Eu ainda não nasci. Eu morro e nasço todos os dias, no dia que chamo hoje. A experiência com a morte é sempre uma experiência fora da gente. Por isso a gente só consegue olhar culturalmente e a partir da construção de linguagens. Portanto, refletem nossos medos, nossas crenças, nossas cegueiras, nossas esperanças, nossas expectativas, nossas vaidades. Quando a nossa morte de fato chega, é provável que a gente perceba que ela sempre esteve lá. E que não é um fantasma do mal, mas que é parte da vida. Não é aquele ser, sabe, aquela touca que anda com um cajadinho? Quem tá me vendo no YouTube aqui assim, aquela coisa assim, sabe? Assim, ó. Aquela coisa da morte, assim, ó. Assim, ó. Não é isso. Não é isso. É linguagem da vida, é uma coisa só. Por isso, na minha opinião, pra gente se pacificar com a morte, é preciso se pacificar com a vida. Pra gente entender a morte, é preciso olhar pra vida. É deixar de especular o que é o lado de lá. O que é depois. Eu vou pro inferno ou vou pro céu? Como é que vai ser? Isso gera angústia. Isso interfere na tua vida. E ao interferir na tua vida, você interfere na tua morte. Vida e morte, expressões de uma coisa só. Quem faz as pazes com a vida vira amigo da morte. E quem descansa no hoje entendeu que tudo que enxergamos na linha do tempo é reflexo. Não há fim porque não há começo. Não há depois porque não há antes. Tudo acontece ao mesmo tempo, no único que existe, e é naquele que eu vivo. Vida e morte, mais do que eventos, são dinâmicas interiores. Do livro Menino que Anseia pelo Céu. Vamos pensar nisso? Deixa eu dar uma olhada. Você sabe que eu te confesso que eu tenho dificuldade para conseguir achar aqui os comentários. Depois que termina a transmissão, aí eu vejo os comentários. Mas enquanto tá rolando, acessando aqui o Facebook, eu tenho medo até de mexer a câmera mudar. Bom, depois eu interagir. Vamos fazer o seguinte, se você que está me vendo agora ao vivo quiser interagir, eu estou no ar aqui na Rádio Inverso. Você pode mandar mensagem, obviamente que você que está ouvindo aqui na rádio também, pelo WhatsApp, pelo e-mail. O WhatsApp é o contato @rádio... Não, o WhatsApp é o 51992461960. E o e-mail é o contato @radioinverso.com. O Mensagens agora é mais curto, nós vamos até às 8 da manhã só, dessa manhãzinha de quarta-feira. E a gente volta já com interação. Vamos ouvir um Chopin agora. E o Mensagens que chegam pela manhã na sequência.